História de quando eu vi a minha mãe e a pastora da nossa igreja fazendo aquilo. Para vocês entenderem melhor, quando isso aconteceu eu tinha apenas 10 anos. A minha mãe e essa pastora eram muito grudadas, elas faziam tudo juntas. Até que um dia minha mãe disse que a pastora ia dormir lá em casa. E daí eu já comecei a achar um pouco estranho. A minha mãe nunca chamava ninguém para dormir lá porque a gente não tinha quarto de visita, era uma casa bem pequena. Mas até aí tudo bem. A minha mãe disse que ia dormir primeiro e foi pro quarto. E depois também a pastora foi dormir no quarto da minha mãe. E então eu fui pro meu quarto, pra dormir. E depois de algum tempo, já era bem tarde mesmo, eu comecei a ouvir uns barulhos vindo do quarto da minha mãe. E sim, era aqueles barulhos, que vocês sabem quais são. Fiquei um pouco assustada, mas eu achei que estava vindo dos vizinhos. Até que eu fui até a sala para confirmar se era de fora de casa. Foi aí que eu ouvi o barulho do quarto da minha mãe. Parte 2! Continuando. Depois que eu cheguei na sala e vi que o barulho era de dentro de casa, eu fiquei bem assustada. E para completar, o quarto da minha mãe estava entreaberto. Então eu fui lá para ver o que estava acontecendo. E foi aí que eu vi a minha mãe e a pastora fazendo aquilo. Eu nunca falei nada. E até hoje elas ficam. E hoje em dia elas até namoram. Elas acham que eu não sei que elas têm um relacionamento. E elas também nunca contou pra nossa família e nem pra família delas que elas têm um relacionamento. Essa história de quando eu engravidei do meu próprio irmão. Sim, do meu irmão biológico, de pai e de mãe. Desde sempre eu e meu irmão nos damos muito bem. Desde criança a gente assistia filmes juntos, jogava vários jogos, brincava, se maquiava, coisas de criança mesmo. Até que quando eu fui crescendo eu comecei a sentir uma coisa diferente pelo meu irmão. E percebi que eu estava apaixonada por ele. Então, uma noite que nossos pais saíram, nós ficamos sozinhos. A gente estava assistindo um filme até que eu beijei ele. No começo ele ficou meio chocado, mas a gente continuou se beijando. E como o clima começou a esquentar, nós acabamos indo pro quarto e fazendo aquilo. Só que depois de uns dias eu comecei a passar muito mal. Eu não estava aguentando de dor e tive que ir pro hospital. E chegando lá de primeiro, o médico já pediu para eu fazer um exame de gravidez. E para minha surpresa, comentem muito pra parte 2. Parte 2 de quando eu engravidei do meu próprio irmão. Continuando. Eu peguei o exame de gravidez que o médico tinha pedido e o exame deu positivo. Isso mesmo, eu estava grávida do meu próprio irmão. E tivemos que contar pro nosso pai que a gente ia ser pais. E claro que eles expulsaram a gente de casa. E a gente também sabe o que fizemos não era certo, mas já tinha acontecido. Hoje nosso filho tem 3 anos e nós moramos com a nossa avó. E essa foi mais uma história de uma seguidora. Mande a história de vocês lá na DM do aplicativo Vizinho que eu vou estar lendo e respondendo vocês. Até a próxima história! História de quando eu fiquei com o namorado da minha prima na frente dela. Eu tinha uma prima bem próxima, ela era alguns anos mais velha que eu. E nós sempre íamos em festas e rolês juntas. Nunca tínhamos brigado por nada e nós éramos muito grudadas. E eu sempre gostei muito dela. Até que depois de um tempo a minha prima começou a namorar. E o menino era muito gato. E eu já conhecia ele antes, só que eu nunca tive a audácia de falar com ele. Até que a minha prima resolveu apresentar esse menino para os pais dela. Até aí tudo bem? E como a gente era muito grudada, ela me chamou para ir junto nesse dia. E eu fui, né? Chegando lá, eles já entraram de mão dadas, então os pais dela já deduziram que eles tinham alguma coisa. Os pais da minha amiga aceitou o namoro e tudo, e eles já estavam conversando com ele e tal. Só que isso me deixou com muita raiva e ciúme, sabe? Porque ele era muito gato. Até que um dia eu resolvi criar um fake e chamar minha prima. E isso, like pra parte 2. Parte 2 de quando eu fiquei com o namorado da minha prima na frente dela. Continuando. No dia que eu criei o fake, eu tava na casa dela, o namorado dela tava do lado dela. Então eu mandei uma mensagem como se eu conhecesse ela, chamando de amor e tal, como se eu fosse um menino. E o namorado dela viu a mensagem, ficou confuso e foi pro lado de fora. E foi aí que eu vi a minha oportunidade. Perguntei o que tinha acontecido, ele me explicou. E foi aí que eu beijei ele. No começo ele ficou meio em choque, mas continuou me beijando. Então minha prima veio atrás dele e ela viu a gente se beijando. Ela perguntou o que significava aquilo e eu disse que eu sempre gostei dele. E beijei ele de novo na frente dela. Ela ficou muito puta, terminou tudo e hoje em dia eu continuo namorando com o ex dela.
E essa foi mais uma história de uma seguidora. Me envia a sua aqui nesse aplicativo. O que você faria se passasse por esse sufoco? Uma mulher viajou 8 horas pra encontrar um cara que conheceu no Tinder. Foi pra casa de uma amiga dela que morava perto dele no sábado pra encontrar com ele no domingo. Chegou na casa da amiga, tava rolando uma festinha. Ela bebeu Coca-Cola do gargalo, comeu bastante. Do nada a amiga vira pra ela e fala assim: amiga, cadê teu dente? Ela falou: meu Deus, ela tinha perdido a prótese do dente da frente em algum lugar. Não ia encontrar o amor da vida dela sem dente, né? Passaram horas procurando dente pela festa inteira. Até que o irmão da amiga fez isso aqui. Gente, engoliu alguma coisa que tava nessa Coca-Cola aqui. E ela falou: foi meu dente, eu bebi Coca-Cola no gargalo. Ele falou: puta, que nojo. Aí ele falou assim: já era, né? Ela falou: não, eu tenho encontro amanhã, dente é caro, eu vou esperar sair. Quando você for no banheiro, você me avisa. Domingo de manhã, o cara ligou e falou assim: fulana, caguei. Ela foi até a casa do cara, revirou o cagalhão, achou o dente, lavou, passou álcool, botou a melhor roupa, o melhor cabelo, a melhor maquiagem, botou o dente, ficou linda. Quando ela tava indo pro encontro, o cara ligou e desmarcou. Meu namorado e minha amiga. Eu estava em um relacionamento sério. E era tudo perfeito, sabe? Só que a minha melhor amiga odiava ele. Mas com o tempo eles foram se aproximando e criaram uma amizade, que eu não gostava nada. Ele postava foto com ela e não postava comigo. E isso tava me tirando do sério. Então eu tive que viajar a trabalho e acabei ficando meses fora da cidade. Ele ficava cada dia mais estranho, então acabamos terminando. Quando voltei pra cidade, eu e a fulana lá continuamos sendo amigas. Até que a atual do meu ex me contou que ele tinha um caso com ela. Me traiu quando ainda namorávamos. Eu fiquei arrasada, mais pela traição dela do que a dele. Não quis saber mais dela. Minha amiga tomou meu namorado. Eu tinha uma melhor amiga de infância, sabe? Aquelas que fazem absolutamente tudo juntas. Pois é, até que um dia no ensino médio entrou um menino muito lindo. E eu me aproximei dele, nós começamos a ficar e logo começamos a namorar. Mas a minha amiga mudou muito comigo. E ela começou a se aproximar muito do meu namorado. E parecia que sempre que estávamos nós três, eu ficava sobrando, sabe? Parecia que tinha alguma coisa ali que eu não sabia, alguma coisa de errado. E um dia do nada, meu namorado terminou comigo. E dias depois, eles se assumiram namorando na escola. Eu fiquei chocada, simplesmente arrasada, não conseguia acreditar. E era horrível ter que ver eles dois todos os dias juntos. Mas em menos de um mês eles terminaram. E eu nem quis saber o porquê. Até que um dia eu tava em casa e recebi um textão da minha amiga me falando que, na verdade, ela se confundiu. Que o ciúme que ela tinha era de mim, porque ela era apaixonada por... História de quando eu perdi o meu bebê com um homem casado. Pra vocês entenderem o contexto, eu tinha acabado de completar 13 anos. E eu fui passar um final de semana com as minhas primas. Bem, nesse dia, elas tinham um casamento pra ir. E como eu não queria ficar sozinha, eu fui de penetra mesmo. Enfim, eu não conhecia nem os noivos, mas eu fui. Durante a cerimônia, eu percebi que um cara não parava de olhar pra mim. Eu até pensei que podia ser coisa da minha cabeça, mas ele olhava tanto que não, eu tinha certeza que ele realmente estava olhando. Mas mesmo assim eu não falei nada, só que uma das minhas primas acabou percebendo, porque ele estava com 2 amigos que também não paravam de olhar pra elas. Mas enfim, como eu era bem nova, sei lá, eu tinha até medo, eu fiquei na minha, e elas também ficaram de boa. Então, depois do casamento, a gente foi pra festa dos noivos, que seria em um sítio. E foi aí que tudo começou a dar um pouco errado, eu diria. O irmão do noivo veio até mim e já posta a parte 2. Parte 2 de quando eu perdi o meu bebê com um cara casado. Enfim, o irmão do noivo veio até mim falando que esse cara que não parava de me olhar também era irmão dele e que ele tinha me achado muito bonita. Mas eu nem liguei tanto, afinal eu era bebê, nem sabia como eu beijaria alguém. Mas depois de tanto insistirem, eu decidi que eu iria perder o meu bebê com ele sim, porque eu tinha achado ele bonito, apesar dele ser mais velho que eu. Mas aí acabou que o cara que tava tentando me arranjar pro irmão dele, falou que ele que queria ficar comigo. E como eu já tava ali preparada, na verdade bem nervosa, eu aceitei e fiquei com ele. Até que depois de uns dias eu descobri que ele era casado e ainda tinha uma filha. E que no dia do casamento a mulher dele não estava junto porque ela precisou fazer uma viagem. Várias vezes eu quis contar pra esposa dele, mas eu não queria estragar uma família, porque afinal eu não conhecia ele, eu não sabia que ele era casado, e quem errou na relação foi ele, mas eu nunca quis me intrometer. História de quando meu namorado me traiu no sofá da minha casa. E um detalhe, foi com uma das minhas melhores amigas. Pra vocês entenderem toda a história, era bem no dia do Halloween. Eu e os meus amigos decidimos ir pra uma festa, a gente foi, tava tudo certo, e essa minha melhor amiga não tinha onde dormir. Então eu convidei ela pra dormir em casa e o meu namorado já iria dormir lá comigo. Mas eu nunca pensaria que poderia dar alguma coisa eu chamar ela pra dormir lá. Na festa eu bebi bastante, então quando eu cheguei em casa eu deitei na minha cama e apaguei.
Como meu namorado sempre ia lá, ele sabia onde ficava cobertor, tudo, então eu nem me preocupei com isso. Pra mim, tava tudo certo, eu dormi, no outro dia acordei, a gente tomou café os 3 juntos. Aí eles foram embora. E nesse momento, uma amiga minha me ligou, falando que eu não podia confiar nessa tal melhor amiga que tinha dormido em casa e que precisava urgente falar comigo. E foi aí que eu descobri. Parte 2 de quando meu namorado me traiu na minha própria casa. Então essa minha amiga, ela falou que não queria conversar por ligação e pediu pra gente se encontrar. Quando eu cheguei lá, ela começou a me contar tudo o que os dois tinham feito enquanto eu dormia. E de primeira eu não acreditei muito porque eu confiava muito naquela outra amiga. E foi aí que ela começou a me mostrar os áudios. Nos áudios ela falava coisas do tipo, ai, eu dei pra ele sim e ela nunca vai saber. E em outro áudio ela ainda disse, eu dei pra ele de novo e ela nem imagina. Quando eu descobri tudo, eu quis fazer um inferno na vida dos dois.